Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Eu convido você a manter o texto aberto, porque nós vamos expor esse texto e ver qual que é a mensagem dele para a nossa vida hoje, fazer algumas aplicações dessa mensagem para nós. Mas antes, nós vamos chamar as crianças, convidar as crianças que vão sair com as irmãs para o culto infantil. Você que é criança, pode sair as crianças de 3 a 10 anos, irmãos. Podem ir ali com a irmã Marcinha, que vai acompanhar vocês. Podem ir direto com as irmãs lá, tá bom? Hoje a gente vai fazer diferente. Muito bem, vamos ler este texto da palavra de Deus. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Irmãos, esse é um texto que fala sobre adoração e sobre um instrumento de adoração muito importante no Antigo Testamento, um grande símbolo ali para o povo de Israel, que é a Arca da Aliança, a Arca de Deus. Esse é um texto que fala sobre adoração. É um texto conhecido por causa da nossa perplexidade ao lembrar do que acontece nesse texto. Muitas pessoas sempre se recordam do texto do rapaz que tocou na arca e morreu, foi morto pelo próprio Senhor. E muitas vezes, se lembrando desse texto, a gente se pega pensando: poxa, Senhor, será que não foi severo demais? Poxa vida, uma pessoa talvez, quantos anos será que tinha Uzá? Será que ele era jovem? Será que ele era um jovem senhor? Não parece que esse Uzá era uma pessoa idosa, não, porque ele era filho de Abinadab. E a gente fica se perguntando, né? Será que não era o caso de uma repreensão? Será que não era o caso de talvez até levar 40 chibatadas que fosse, mas ceifar essa vida? É comum as pessoas se perguntarem sobre esse texto que diz acerca da adoração ao Senhor. Na verdade, esse texto está no contexto muito maior, que vem desde lá do Êxodo, passando por Levítico, passando também por 1 Samuel, para finalmente chegar agora em 2 Samuel, capítulo 6. E antes de ouvir uma explicação sobre o porquê isso aconteceu com essa pessoa, porque Uzá morreu ali
na presença do Senhor, eu quero fazer algumas perguntas para a nossa reflexão, fazer uma introdução. Então, você deve perceber que é muito comum essa realidade de um lugar e diferentes adorações. Por exemplo, nós vivemos num lugar Brasil, no país Brasil. E no Brasil nós temos muitas adorações. Tem pessoas da religião Umbanda, Candomblé, tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que são cristãos, e dentre os cristãos tem vários tipos de cristãos, na verdade. E ali nós temos também outra aplicação desse um lugar e diferentes adorações. Muitas pessoas são cristãs, muitas pessoas até se denominam, como você também, um evangélico. E até podem dizer também que são protestantes, igual você. Mas você vai perceber que a maneira delas adorarem é muito diferente da sua. Dependendo da igreja que você for, no culto, talvez até você se sinta bastante incomodado e não consiga adorar a Deus direito. Vamos pegar pelo perfil da nossa igreja, talvez algumas igrejas você ache barulhenta demais. Enquanto tem irmãos que na nossa igreja acham que o culto é frio demais. Você vai perceber que tem pessoas cristãs, por exemplo, da religião católica, que são cristãos, mas tem um culto muito diferente do nosso, com imagens e tudo mais. E a gente pode se perguntar, a gente deve se perguntar, por que há tantas diferenças? Por que as pessoas não conseguem, se tem uma Bíblia, né, se só tem uma Bíblia, a palavra de Deus, e se geralmente as Bíblias são bastante parecidas, por que existe tanta diferença na maneira de cultuar ao Senhor? E algumas pessoas vão chegar a dizer o seguinte, será que realmente importa a diferença de adorar ao Senhor? Porque, poxa, eu conheço uma amiga minha, amiga do irmão, do conhecido, de alguém, né? Que é uma pessoa tão sincera de coração, uma pessoa tão bondosa, e ela faz coisas que nós aprendemos aqui que são erradas, mas ela faz com tanta convicção no coração. Poxa, com uma motivação tão verdadeira. É uma mulher bondosa ou é um homem bondoso. Será que Deus vai se importar com esses detalhes? Será que Deus vai fazer questão, sendo que todo mundo vê que é uma pessoa bondosa, Ele não aceita a motivação do nosso coração? Nós precisamos buscar a resposta para essas perguntas, não no nosso coração, nem na sabedoria popular, e nem na sabedoria de outras religiões, mas naquilo que nós conhecemos como a palavra de Deus, a revelação do Senhor para a nossa vida. Nós temos alguns exemplos de diferentes questionamentos a respeito da adoração que eu quero trazer ainda aqui. Perceba que muitas igrejas, mesmo evangélicas, têm algum tipo de opinião a respeito de manifestação física. Ou seja, pode dançar na igreja? Uns falam que não pode. Outros falam que não pode nem bater palma. Bater palma na igreja é pecado. Bater palma na igreja vai desvirtuar a igreja. Outras pessoas não só dançam, como tem grupos especializados dentro da igreja, ministérios de dança. E alguns chegam até a fazer dança profética, que é uma dança que é interpretada, e aí Deus fala por meio da dança. Uma pessoa dança, a outra interpreta. Nós temos diferentes opiniões acerca da música. Qual que é o estilo musical certo para usar na igreja? Algumas pessoas vão dizer apenas hinos congregacionais, ou apenas música sacra, música consagrada. E enquanto que outros chegam a cantar música secular dentro da igreja no meio do culto, como parte do culto. Nós temos pessoas que adoram, como eu falei, no caso, por exemplo, dos católicos ou de outras igrejas, com imagens. Então elas usam imagens para representar a presença de Deus no culto. E elas dizem, olha, olhando para essa imagem, eu me conecto melhor com o Senhor. E mais do que isso, por meio dessa escultura, ou dessa pintura, ou dessa imagem, Deus faz milagres na minha vida. Temos pessoas também que dizem que elas recebem uma revelação especial do próprio Deus. Deus fala diretamente com ela no meio do culto. Essa pessoa se levanta e fala, olha, Deus está me dizendo que você está grávida, você está com câncer, você tem que largar o seu emprego, ou, na verdade, muitas vezes são coisas um pouco mais genéricas, né? Deus me revelou que hoje aqui tem alguém passando por problemas. Às vezes acontece isso também. Nós temos também opiniões diferentes acerca do papel
dos sexos, né? O homem e a mulher dentro da igreja. Então, algumas igrejas dizem que pode haver pastora, uma pastora à frente do trabalho. Outras pessoas dizem não, a mulher pode estar à frente de alguns trabalhos na igreja, debaixo de uma liderança masculina, de pastores e presbíteros. E outros dizem, não, mulher não pode assumir absolutamente nada na igreja, nem a escola dominical. Né? Outras diferenças aqui. Uns dizem, devemos guardar o sábado. Somente o sábado é o dia consagrado ao Senhor. E quem não guarda o dia do Senhor, está em pecado. O sábado. Outros dizem, não, o dia certo de se guardar é o domingo. E quem não estiver guardando o domingo, está pecando contra o Senhor. Enquanto outros dizem assim, todos os dias são iguais para Deus. Eu devo viver todos os dias de maneira igual, não devo separar nenhum dia de maneira especial para o Senhor. Percebem quanta diferença na adoração? Em geral, algumas pessoas se cansaram desses debates. Eles se tornaram muito exaustivos. E elas chegaram a essas conclusões. O importante é o coração. O importante é qual a motivação do meu coração perante o Senhor. O que importa é o quanto eu estou consagrado naquilo ao Senhor. Não importa se eu guardo a quarta-feira, o sábado, o domingo, se tem escultura, se não tem. Eu vou falar para você 3 razões pelas quais existem diferença na adoração, tá bom? 3 maneiras. A primeira maneira pela qual existe diferença na adoração, isso é muito importante nós aprendermos, é por causa da multiformidade. O que significa essa palavra? É uma coisa que tem várias formas. Pensa na água. A água tem 3 formas, né? Tem a forma líquida, gasosa e a sólida. Mas é tudo água. A beleza da santidade de Deus, a glória de Deus, as coisas boas do Senhor são multiformes. Ou seja, não existe uma única maneira de se fazer algo agradável ao Senhor. Existem muitas formas. Se você for um culto em algumas igrejas africanas, no momento de trazer a oferta aqui à frente, os africanos vão dançando mesmo, com vontade. Porque eles aprenderam com os missionários e os pastores ali, que Deus ama quem dá com alegria. E eles falam assim, ai de mim se eu não dançar na presença do Senhor ao levar a minha oferta ali aos pés dos pastores e das pessoas que vão administrar a oferta. E eles pensam dessa maneira. Será que nós podemos biblicamente condenar a atitude deles? Ao passo que se eles vierem aqui, será que eles poderiam dizer que o nosso coração está sendo frio e idólatra porque nós entregamos a oferta assim, né? Talvez eles ficassem chocados. Pensa numa criança africana que cresceu já na igreja nesse contexto, olhando e falando como essas pessoas têm coragem de ofertar ao Senhor sem uma demonstração de alegria. Mas percebam que a adoração ao Senhor é multiforme. Essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual existem diferenças na adoração é simples. A rebeldia. As pessoas adoram de acordo com o que é confortável e agradável ao coração delas. E pronto. E arrumam muitas desculpas para fazer o que elas fazem. E você sabe que isso é verdade. As pessoas inventam desculpas para viver e continuar vivendo como elas vivem. Mas existe uma terceira razão, que não é a multiformidade, não é a rebeldia, mas é a ignorância. Ignorância, eu não estou falando daquela pessoa ríspida que te trata mal, você fala, nossa, que ignorante, né? Não, ignorância é quando você desconhece algo que é ordenança do Senhor, que é vontade de Deus, mas ainda assim você está em pecado por desobedecer ao Senhor. Portanto, no texto de hoje nós vamos aprender melhor sobre a adoração que agrada ao Senhor, para que nós não estejamos nem em rebeldia e nem na ignorância, mas adorando ao Senhor dentro da multiforme beleza da adoração. Então, primeiro nós vamos aprender sobre a bênção da vida na adoração. Lá em Êxodo, capítulo 25, do verso 11 até o 22, você não precisa abrir, tá? Pode abrir se você quiser, mas a gente vai passar alguns textos, nós não vamos ler todos. Lá é onde Deus ordenou a construção da arca. Ali Deus disse para Moisés que haveria um tabernáculo.
Esse tabernáculo, ele era a maneira onde as pessoas iam presencialmente para adorar ao Senhor. Tinha que ser ali mesmo. Era onde aconteciam sacrifícios de animais, era onde aconteciam muitos rituais do Antigo Testamento que faziam parte da vida religiosa daquelas pessoas. Repare, uma vida religiosa ordenada pelo Senhor. Um desses instrumentos era a arca, e na verdade ele era o mais importante de todos. Toda a construção do tabernáculo, toda ela representa o corpo de Cristo. Dessa forma, o tabernáculo ele consegue representar duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, representa a presença de Cristo na terra, certo? Representa a presença de Jesus conosco. O tabernáculo era uma construção que profetizava a vinda de Cristo, fisicamente na terra. Segundo, por se tratar do corpo de Cristo, o que mais que o tabernáculo representava? Senão a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Então, quando você tem ali o candelabro aceso com as suas lamparinas, o que aquilo representa? Lembra do que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Quem não me segue, andará em trevas. Mas ele também disse o quê? Vós sois a luz do mundo. Então, eu estou usando o candelabro como um exemplo. A arca de Deus, ela representava de maneira muito especial a presença de Deus com o seu povo e o perdão dos pecados. E essa presença de Deus falava tanto de que Cristo era o próprio Deus presente aqui conosco, como ao mesmo tempo falava da presença de Deus no meio do seu povo até hoje. Até hoje Deus está aqui no meio de nós. Deus se faz presente, habitando fisicamente em cada um de vocês e também habitando por seu Espírito também no meio do seu povo. Então, olha que interessante a descrição da arca em Êxodo 25:10. Faça para mim uma arca de madeira de acácia, aqui é a versão NVT, para traduzir as medidas, para ficar mais fácil de nós entendermos. Com 1,15 m de comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Então imaginem uma caixa de madeira mais ou menos desse tamanho, dessas proporções, e comprida, ou seja, era um baú de madeira. E ele era revestido de ouro, todo ele era revestido de ouro. Em cima desse baú tinham 2 querubins, e esses querubins ficavam numa tampa que saía, ela era removível, né? Dentro dessa arca, revestida de ouro, tinham 3 coisas que apontavam para o pecado de Israel. As tábuas da lei de Moisés quebradas, o maná do deserto que o povo rejeitou de Deus. Falando, nós estamos cansados, enojados desse maná. Estava dentro da arca. E também a vara de Arão, que era uma vara que floresceu quando Deus elegeu Arão para ser o líder de Israel, e Israel rejeitou a liderança dele, ela estava lá dentro também. Essas 3 coisas testemunhavam o pecado do povo de Israel e o pecado do homem, de maneira geral. A tampa colocada em cima dessas coisas todas representava a propiciação de Deus, ou seja, aquilo que tampava, que resolvia o problema do pecado. Quando o cordeiro era imolado nos rituais de adoração ao Senhor, o sangue do cordeiro era jogado ali em cima daquela tampa. Qual que é a simbologia disso? Quando Deus olha para os nossos pecados, Ele não vê os nossos pecados, aquilo que desperta a ira dele, mas Ele vê o sangue do seu Filho derramado por nós. Eles ainda não tinham compreensão de toda essa simbologia da pessoa de Cristo e tudo mais, mas eles tinham consciência da vinda do descendente, que era o Salvador de todos, que teria o seu calcanhar mordido pela serpente. Lembram da profecia? Então essa era a esperança expressa ali na figura da arca. Tinham 4 detalhezinhos muito interessantes nessa arca, que não podiam ser passados despercebidos. 4 argolinhas em cada canto. E essas argolas eram feitas para passar em varas, também de acácia, também revestida de ouro. E essa vara era a maneira correta de transportar a arca. Os levitas, pessoas consagradas, escolhidas por Deus, carregavam cada um numa ponta a arca, e toda vez que o povo peregrinava no deserto, ou estava já na terra prometida, a arca tinha que ser carregada dessa maneira. Isso você encontra lá em Êxodo, versículo 25, do 11 ao 22, e também essas informações você encontra em Levítico 15, do 14 ao 16.
Percebem a lição que a arca traz para a nossa vida? A adoração diz muito mais a respeito do que Deus faz por nós do que nós fazemos por Deus. A arca de Deus, assim como tudo no tabernáculo, e assim como todo culto e toda adoração, diz a respeito de um Deus que nos serve, enquanto nós servimos a Ele. Percebam que Deus não sai de um culto mais abençoado. O fato de você dar glórias ao nome de Deus não aumenta 1 milímetro da glória de Deus, e nem diminui 1 milímetro dela, porque a glória de Deus é infinita. O fato de você admitir o amor de Deus não aumenta o amor de Deus por você 1 milímetro. E não diminui o amor de Deus por você 1 milímetro. O convite de Deus para que você se relacione com Ele, o convite de Deus para que você adore a Ele, tem a ver com as coisas que Deus quer fazer na sua vida por meio da adoração. Você se relaciona com o Senhor, você dá glórias ao Senhor reagindo ao que Deus faz por você. É Deus quem convida você a adorá-lo, e por isso você vem adorar. Lembra do nosso primeiro momento? Convite à adoração, feito pelo próprio Deus na palavra dele. E você, sim, Deus, é verdade, o Senhor é digno de adoração. Deus também fala para nós, olha, você tem pecado, você está vivendo na morte, eu quero te dar a vida. E nós reagimos, ó Deus, obrigado pela tua salvação em Jesus Cristo. Glória ao teu nome pela tua salvação. Nós também ouvimos o próprio Deus falando, esse Deus presente, falando, pedi, pedi e dar-se-vos-á. E nós, tanto na casa de Deus, em casa no nosso lar, no nosso quarto, pedimos ao Senhor e dele alcançamos muitas bênçãos, que eu tenho certeza que os irmãos podem se recordar agora de muitas bênçãos que você alcançou do Senhor, coisas que você pediu e coisas que você não pediu. Percebem como que na adoração é Deus quem conclama, é Deus que age e nós reagimos. É Deus que faz e nós que somos transformados. Deus não é transformado pela adoração, você é. A arca de Deus, ela foi feita para comunicar ao nosso coração. As exigências de Deus na arca e no tabernáculo têm a ver com o que Deus queria causar no seu povo. Temor pela santidade do Senhor. Convicção de que o perdão dos pecados vem somente por Deus. Convicção ao longo de séculos de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Convicção de que se você pertence a Deus, você pertence também a um povo. Tudo isso faz parte daquilo que Deus quer ensinar por meio da adoração. Deus não só age em nós, mas Deus age naqueles que vão ser alcançados. Se você ler o livro de Josué, e até mesmo o livro de Samuel, você vai perceber com muita clareza isso. Porque a presença da arca de Deus, no meio do povo de Deus, era um testemunho para as outras nações. Deus dizia para o povo, leva a arca, com os sacerdotes para chegar ali do outro lado. Mas no meio do caminho tem um rio, o Rio Jordão. Mas quando os sacerdotes que seguram a arca pisarem na beiradinha do lago, esse lago vai se abrir no meio. E as pessoas vão olhar para a arca do Senhor e vão se lembrar, o Senhor está com eles. Quando vocês rodearem a terra de Jericó, lembram? Eles rodearam 7 vezes a cidade de Jericó para que ela caísse. Ali estava a arca do Senhor, por ordem do Senhor. Mostrando, olha, não é só um povo que está aqui, é Deus com o seu povo. Esse testemunho, meus irmãos, levavam muitas pessoas a se converterem a Deus. Nós temos muitos relatos na Bíblia de povos que se congregavam junto ao povo de Israel. Pessoas que deixavam de ser outra nação, deixavam de ser outro povo e faziam parte do povo de Deus. Ou seja, esse instrumento de adoração mostra que o culto, ele não só age em nós, mas naqueles que Deus quer alcançar. Por meio da sua adoração, Deus vai alcançar outros que ainda são ímpios. Assim como por meio da adoração de alguém, Deus alcançou a minha e a sua vida. Perceba que a adoração diz respeito a um evento que acontece em um momento, no tempo e na história, que é o culto. Aqui nós estamos no culto público, uma santa convocação de Deus ao seu povo para que ele venha no dia do Senhor e adore ao Senhor. Mas como nós aprendemos em Romanos 12, 1 e 2, o culto ao mesmo tempo também é uma vida, a expressão de uma vida consagrada a Deus.
de forma que todas essas coisas se aplicam ao evento culto e a uma vida cultica ao Senhor. A arca, ela fazia parte da vida do povo de Israel. E a arca também fazia parte dos eventos de adoração do povo de Israel. Mas aí nós entramos numa parte mais triste da história de Israel. Apesar da bênção da vida na adoração, nós temos a adoração fracassada e suas consequências. Vocês se lembram as duas maneiras negativas, ruins, pelas quais a nossa adoração é diferente entre as pessoas? É por causa da rebeldia e da ignorância. Lá em 1 Samuel capítulo 4, nós lemos que o povo estava em rebeldia contra o Senhor. Na época o sacerdote era Eli, mas a Bíblia fala, os filhos de Eli eram filhos de Belial. E por conta da maldade desses sacerdotes, que eram filhos de Eli, eles corromperam toda a nação de Israel. A nação de Israel estava vivendo em idolatria. O culto estava uma bagunça, o culto evento era uma bagunça completa, existia até mesmo prostituição no meio do culto, envolvendo os sacerdotes e os levitas. Mas também, ao mesmo tempo, isso repercutia na vida cotidiana do povo de Israel. Nessa época, o próprio Deus disse para eles irem em guerra contra uma nação, os filisteus. Os filisteus, hoje a gente conhece por outro nome, né? É porque esse P, às vezes é confundido com o F também, dependendo do idioma para que é traduzido, mas a Palestina, na verdade, é a Filistia, né? E os palestinos são esses descendentes dos filisteus, para você saber aonde que isso está acontecendo, tá? Então, eles foram em guerra contra os filisteus ali na Palestina, e nessa guerra eles perderam. Eles não entenderam porque Deus mandou eles irem para a guerra, e eles perderam, mas era isso mesmo. Deus estava castigando o povo dele, por conta desse caos na adoração, de uma adoração vazia de sentimento e errada na sua prática. Não era só o sentimento que estava errado, a prática estava errada também. Por consequência disso, eles falaram, já sei, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a arca do Senhor, a arca da aliança. Com a arca da aliança aqui nós vamos ganhar a guerra. E eles foram com a arca do Senhor, lutaram contra os filisteus, mas a derrota foi pior ainda, foi uma derrota cabal. Israel estava fugindo de diante dos filisteus e a matança foi muito grande. Morreram os filhos de Eli, Eli morreu por consequência disso ao receber a notícia. No mesmo dia, muitas desgraças aconteceram na vida de Israel, porque a adoração fracassada leva à morte. E essa morte pode ser vista tanto em vias de fato, morrer mesmo, quanto a morte como separação do Senhor. Você pode se afastar do Senhor por conta de uma adoração errada. Você pode realmente estar numa religião errada, que está afastando você dos caminhos do Senhor. Você pode estar numa religião correta, mas adorando ao Senhor com um espírito vazio. E se você não corrigir o seu coração, isso pode inclusive ser sinal de que você não é salvo em Jesus Cristo. Você pode estar demonstrando com o seu culto que no seu coração não existe Deus, apesar de você pertencer a uma religião. Essa morte, essa guerra que nós vemos aqui no povo de Israel, apenas demonstra, é uma maneira de Deus demonstrar como é uma desgraça, como é terrível aquilo que acontece na vida daqueles que rejeitam a verdadeira adoração ao Senhor. Bom, a arca do Senhor foi roubada pelos filisteus. E aí começa uma trajetória, a trajetória da arca do Senhor na terra dos filisteus. Os filisteus, muito orgulhosos, pegaram aquele instrumento de adoração e colocaram em Asdod. Asdod era uma cidade filisteia, né? Em Asdod colocaram na presença de um deus deles, o deus Dagon. Deus pesou a mão sobre os homens de toda aquela cidade, de maneira que eles desenvolveram tumores terríveis e eles agonizavam de dor. E o deus deles ele caiu, milagrosamente uma estátua grande caiu perante a arca e ficou ali prostrada. Então eles pegaram de Asdod e levaram para outra cidade dos filisteus, pensando, deve ser alguma coisa entre Dagon e Jeová. Talvez Dagon e Jeová não estão muito bem, vamos levar para outra cidade filisteia. E levaram ali para Gate.
Em Gate, não só nasceram tumores nos homens, mas eles morreram. Pessoas de toda a cidade inteira, do maior até o menor, estavam com uma doença terrível e muitos morriam. E eles pegaram aquela arca e falaram, não, vamos levar para Ecrom. E o povo de Ecrom falou, mas de jeito nenhum. Já está morrendo pessoal em Asdod, está morrendo pessoal em Gate, não. A situação daquelas pessoas era desesperadora, não tinham o que fazer com aquele objeto. E eles perceberam que aquilo era obra do Deus de Israel, o Deus Yahvé. Em Ecrom, a arca realmente permaneceu. Eles forçaram a arca a ficar ali e muitas vidas foram ceifadas. Muitas pessoas naquela cidade ímpia e perversa morreram. Então os filisteus decidiram fazer o seguinte: vamos contratar e chamar alguns dos nossos profetas e dos nossos adivinhos. E vamos perguntar a eles o que nós devemos fazer. Aí os profetas falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos devolver a arca para Israel. Mas nós vamos devolver a arca para Israel de maneira correta. Não podemos devolver a arca de mãos vazias ao Senhor. Precisamos fazer uma oferta pela nossa culpa. Então, eles mesmos, da cabeça deles, religiosos pagãos, desenvolveram uma forma de agradar a Deus. Eles resolveram fazer 5 ratos de ouro, respectivo aos 5 líderes que existiam na Palestina, lá, né? Dos líderes dos filisteus, e 5 tumores de ouro também. E eles fizeram vários sacrifícios e rituais ali, porque o ser humano, ele adora fazer coisa que ele não sabe o que está fazendo. Mas ele acha que sabe, porque ele se esforçou tanto, poxa, é ouro. Como que Deus não vai se agradar de ouro? Que tipo de Deus não gosta de ouro? Poxa, teve todo um trabalho, a gente contratou os melhores artesãos e fizeram aquele trabalho todo. E da própria cabeça deles também, eles decidiram que a arca ia ser colocada num carro novo, uma carruagem nova. Guardem essa informação, um carro novo, guiado por bois. Vacas que ainda estivessem dando cria. Por alguma razão para eles era importante que fossem vacas que ainda estivessem amamentando. Onde que Deus falou isso? Em lugar nenhum. Onde que Deus exigiu que eles fizessem ratos de ouro? Em lugar nenhum. Mas eles acharam por bem de fazer. E eles disseram o seguinte, se a gente soltar as vacas e elas forem direto para a terra de Israel, quer dizer que foi Deus que fez essa praga. As pessoas estavam morrendo, lembre-se, com tumores e tal. Mas se as vacas forem para qualquer outro lugar, quer dizer que isso é só coincidência. Porque eles ainda estavam com o coração duro o suficiente para acreditar que talvez fosse coincidência. Mas aprouve a Deus fazer com que as vacas fossem direto e reto para a nação de Israel. A adoração deles estava absolutamente fora de qualquer coisa que Deus pediu. Deus não pediu nada disso para eles. Na verdade, a intenção de Deus para com aquela nação era destruir eles completamente. Deus só estava demonstrando para quem? Para o povo dele. A santidade de Deus. Deus estava demonstrando para aqueles filisteus que talvez ainda iriam acreditar no Senhor. E Deus estava demonstrando para você hoje que leria esse texto, qual é a santidade do Deus de Israel. E quem é o Deus filisteu que consegue permanecer perante a arca do Deus vivo. Era com essas pessoas que Deus estava falando. E aí as vacas foram. Não porque a adoração deles foi correta, mas porque Deus quis mesmo. A arca foi direto para Israel, para uma cidade chamada Bet-Semes. Quando os israelitas viram a arca chegando, eles se encheram de alegria. Cantaram e celebraram na presença do Senhor. Com muita festa, com muita dança, com grande algazarra. E os filisteus foram embora depois que eles viram isso acontecer. E aí eles falaram, nossa, que legal, a arca está aqui, vamos colocar ela aqui, nessa casa, nesse lugar, e agora vamos abrir a arca para ver o que tem dentro, porque eu sempre quis saber o que tem dentro. A curiosidade é uma coisa terrível. E muitas vezes a curiosidade é pecaminosa. Muitas vezes a gente quer saber aquilo que Deus não revelou. E às vezes a gente não só quer saber, como a gente quer conjecturar sobre coisas que Deus não revelou, ou coisas que Deus revelou, mas a gente quer tentar ver se não é diferente. Né? E a nossa curiosidade às vezes se transforma em convicções erradas. Aqueles homens decidiram fazer uma coisa que Deus havia proibido expressamente.
estava proibido tocar na arca. Estava proibido abrir a tampa do propiciatório. E olhar para aquilo, gente, imagina, o que tinha dentro da arca? Tudo que lembrava Deus da indignação dele contra o povo dele, e eles acharam que era uma ideia muito boa abrir a arca. Por conta desse gesto deles, 5.000 pessoas morreram do povo de Deus na cidade de Bet-Semes. 5.000 pessoas morreram. Você pode pensar que essa adoração equivocada, que leva à morte, é uma coisa de Antigo Testamento, né? Lembram-se daquele equívoco? Antigo Testamento é a época da lei, onde Deus era mais rígido. Agora estamos vivendo na época da graça. Não acredite nisso de maneira alguma. Isso não é verdade, tá bom? A graça e a lei estão presentes no Antigo e no Novo Testamento. Não é época da lei, Antigo Testamento. Não é época da graça, o Novo Testamento. Época da lei é quando a pessoa nasce. Você nasceu, você já está na época da lei, porque você está debaixo de um pacto de obras com o Senhor. Você foi alcançado por Cristo, você está debaixo do pacto de graça. Antigo e Novo Testamento é assim, tá bom? Bom, o que acontece é que a gente tem um exemplo disso acontecendo no Novo Testamento. As pessoas estavam tomando a ceia do Senhor de maneira errada, indignamente. Não esperavam uns pelos outros. Comiam a ceia e quando os irmãos chegavam não tinham o que cear. Muitos deles se embriagavam, ficavam bêbados no culto. E por causa disso, Paulo disse, é por causa disso que há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Pessoas daquela igreja, na igreja de Corinto, estavam morrendo por adorar ao Senhor da maneira errada. Algo que eu quero lembrar você aqui é que Deus não vai agir sempre dessa maneira, mas Ele vai agir dessa maneira muitas vezes para lembrar o seu povo do grave pecado que eles estão cometendo. Lembrar você que toda pessoa há de prestar contas perante o Senhor, apesar de Deus pacientemente não exigir que você preste contas dele agora, mas Ele vai pedir. Para você não pensar que você tomou ceia indignamente, que você está cultuando a Deus da maneira errada e não está caindo raio do céu, não está trovejando, porque na verdade Deus não liga para essa coisa. Que tem pessoas adorando a Deus de maneira escandalosamente errada e não cai um raio na igreja, então quer dizer que Deus aceita todo tipo de adoração? Isso não é verdade em hipótese alguma. Porque muitas outras vezes as pessoas agiram de maneira errada com a adoração ao Senhor e nada lhes aconteceu. O que importa é ouvir essas histórias colocadas por Deus aqui e nos lembrarmos do que Deus quer nos ensinar. Depois desse evento em Bet-Semes, a arca foi colocada num lugar chamado Kiriat Jeraim, na casa de um homem chamado Abinadab, que tinha 3 filhos, Uzá, Aiô e Eleazar. Consagraram então Eleazar como aquele sacerdote que ia cuidar da arca, a pessoa consagrada e responsável por cuidar da arca do Senhor. Depois disso, muitas coisas aconteceram, foi o reinado de Saul, chegou o reinado de Davi, e depois que Davi estava estabelecido como rei, ele decidiu, olha, vamos agora buscar a arca do Senhor. E é esse texto que nós lemos aqui. Vamos lá buscar a arca do Senhor e vamos trazer ela com alegria e restaurar esse instrumento importante da adoração ao templo. Uma ideia boa, uma ideia muito boa. A motivação de Davi era correta? A motivação de Davi era muito correta. Entretanto, a maneira da adoração estava errada. Vamos ler aqui 2 Samuel 6, versículo 3. Olha o que diz. Puseram a arca de Deus em um carro novo. Nunca se fez isso com a arca do Senhor. Onde que eles aprenderam isso? Com os filisteus. Eles repetiram a mesma atitude de um povo que não sabe absolutamente nada sobre Deus. Um povo que Deus disse que era para ser exterminado da terra por sua extrema maldade. Mas, de alguma maneira, eles tiveram esse povo como referência. Eles trouxeram um carro novo. Lembra? Deus guiou o carro novo. Deus aceitou aquelas ofertas, né? O pedido deles foi atendido, as vacas seguiram direto para
para Israel, então vamos adorar da maneira como eles adoraram, porque vamos fazer o que dá certo, vamos fazer o que funciona, vamos fazer o que, não precisa ver a palavra de Deus, vamos fazer o que está dando certo. Vamos colocar a arca do Senhor num carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Quem estava guiando a arca? Uzá e Aiô, 2 filhos de Abinadab, mas não eram eles que tinham sido consagrados para levar a arca. Não era qualquer um que levava a arca. Deus queria mostrar a sua santidade, Deus queria falar sobre consagração, Deus queria falar sobre pessoas escolhidas para conduzir a adoração em Israel. Mas eles resolveram usar a pessoa que não era consagrada. O que aconteceu com Eleazar? Pode ter morrido, podia estar doente, pode ser que Eleazar estivesse, não sei, viajando. Fato é que eles acharam que era uma boa ideia levar Aiô e Uzá, pessoas que não eram consagradas, para acompanhar a arca. Esse evento de alegria, ele vai caminhando e crescendo do versículo 1 até o 5, e a história vai tomando força, e você percebe que parece que a graça de Deus está inundando todas as casas de Israel, a alegria vai acompanhando a arca, enquanto eles vão assistindo a adoração sendo restaurada em Israel, e você pensa, meu Deus, só tem como isso dar certo. Que alegria, que espetáculo, que graça. Mas estava tudo errado. A motivação era boa, estava tudo muito bonito, mas Deus estava entristecido com um povo que tomava filisteus como exemplo de culto e adoração. Quantas vezes o nosso modelo de culto e adoração não vem dos ímpios? Eu vou dar um exemplo para você. Em shows de música por aí, eu não tenho nada contra show. Dependendo do que é cantado, dependendo de como é feito, você pode ir até mesmo num show de música de um ímpio, desde que você saiba filtrar o que acontece ali. Mas como que é o modelo deles, geralmente, né? É tudo escuro, absolutamente escuro, geralmente de noite, e o foco de luz todo aqui, no palco. A coisa legal acontece no palco, e os olhos de todo mundo estão voltados para lá. As pessoas gritam, as pessoas olham, as pessoas aclamam o que acontece lá. Qual que é o modelo de adoração do povo de Deus? A adoração não acontece aqui na frente. Não é o Natan, o Gui, que vem aqui na frente adorar ao Senhor. Não é eu que estou adorando ao Senhor e vocês que estão assistindo uma adoração. A adoração acontece entre nós todos. Faz parte do culto, descrito pela palavra do Senhor, você presenciar os seus irmãos adorando. Com claridade, você ver bem, você olhar nos olhos do seu irmão e ele testemunhar para você, você testemunhar para ele que você ama esse Jesus que te salvou. Mas muitas vezes a gente usa esse mesmo modelo. Faz um blackout, ninguém vê ninguém, blackout total, e a luz está toda aqui na frente. E o pastor vai para lá, a luz vai com ele, o pastor vem para cá, a luz vai com ele. Quantas vezes a gente não vê outros modelos de adoração que são mundanos, até mesmo músicas do mundo? Tem um vídeo que tem circulado na internet de uma música chamada I Got a Feeling, e as pessoas cantando, eu tenho um sentimento de que essa noite vai ser uma grande noite. É uma música mundana, e usando essa música para adorar o Senhor. O que isso comunica? O que isso expressa? Quando que Deus disse que Ele aceitaria música ímpia dentro da adoração dEle? Quantas vezes a gente não vê técnicas e coisas e a gente não se importa com o essencial da palavra do Senhor? São apenas exemplos, mas tem muitas outras coisas muito mais graves do que essa. Alguns exemplos que eu dei não são muito graves, mas tem muitos outros exemplos realmente graves do que acontece. Quando chega no versículo 6, essa alegria é quebrada. Esse espetáculo acaba. Porque aqueles bois que imitavam a adoração dos filisteus tropeçam. E Uzá decide fazer alguma coisa. Pensem na motivação de Uzá. A arca estava caindo, a arca do Senhor, o Deus de Israel. Quando eu era criança, eu aprendia que a bandeira do Brasil não podia encostar no chão. Quem fosse carregar a bandeira de um lugar para o outro, em um evento público, não poderia de maneira alguma deixar a bandeira encostar no chão.
também para usar, imagina o símbolo da aliança de Deus com o seu povo caindo no chão. Imagina, Uzá é um cara proativo. Uzá, ele está ali atento. Talvez, desde lá da casa dele, da casa do pai dele, ele já tivesse esperto, falando, se cair eu seguro. Eu estou aqui, o caminho é meio tortuoso, se cair eu seguro. E a arca de fato caiu, e Uzá segurou. O termo que é usado aqui, irrompeu o Senhor contra Uzá, esse Pérez Uzá, o local foi chamado depois de Pérez Uzá. Pérez tem uma ideia de sair de dentro para fora, de arrebentar, de romper. Dá a impressão que, em outros textos também fala que o Senhor abriu rotura em Uzá. Parece que ele foi realmente, ele não só caiu morto, mas parece que o corpo dele foi flagelado por Deus. Talvez uma ferida muito grande e feia foi aberta ali no peito de Uzá, ou ele inteiro foi despedaçado, ou de alguma maneira aquilo foi visivelmente chocante. Imediatamente o Senhor matou aquele homem. Isso entristeceu muito o coração de Davi. Mas, irmãos, a mensagem de hoje não é simplesmente sobre a desgraça que acontece na nossa vida quando nós rejeitamos a verdadeira adoração ao Senhor, seja na vida, seja no evento culto. A mensagem é sobre essa restauração. Davi aprendeu a lição. Eu quero ler com vocês 1 Crônicas 15, 2. 1 Crônicas 15, 2 conta exatamente o mesmo evento. Crônicas conta exatamente a mesma coisa que Samuel, tá bom? Mas com algumas informações a mais e outras a menos. 1 Crônicas 15, 2, nesse mesmo evento, Davi diz assim, então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então aqui nós temos uma relação dos levitas que Davi consagrou para esse evento. Quando chegaram para Davi e falaram assim, olha, Davi, Deus está abençoando a casa de Obed-Edom por causa da arca. De alguma maneira, Davi foi recorrer à palavra de Deus, ele foi exortado, ou ele mesmo buscou na palavra do Senhor, e ele entendeu a maneira correta de levar a arca do Senhor. E aqui nesse texto, no capítulo 15, você vê todo o cuidado de Davi. O cuidado de Davi de que os levitas levassem a arca pelas argolas. De que fossem pessoas consagradas pelo Senhor para levar aquele instrumento de adoração. E você acha que Davi ficou amargurado perante o Senhor por causa disso? Ele não ficou. Você acha que ele mudou de religião? Falou, eu não acredito nesse Deus malvado que mata pessoas. Ele aprendeu a lição. Ele entendeu que o Senhor estava se comunicando com seu povo por meio da morte daquele homem. Deus tinha o direito de tirar a vida dele. E dessa maneira ele fez um novo culto de restauração ali para a arca do Senhor. Versículo 12 diz assim, então avisaram Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. À medida que aqueles homens andavam, a cada 6 passos, no 7º passo eles sacrificavam uma oferta ao Senhor. E eles foram assim, andando, a cada 6 passos um sacrifício, a cada 6 passos um sacrifício, fazendo sacrifícios de louvor e gratidão ao Senhor, porque ele estava preservando o seu povo no culto. Deus não instituiu que a cada 6 passos deveria ser feito um sacrifício, mas esse culto criado por Davi estava dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Senhor. A maneira de conduzir, a maneira de fazer os sacrifícios, a maneira de reconhecer a santidade, o ensino, a verdade do Senhor. Nós temos algumas aplicações, então, irmãos, para a nossa vida. Deus quer que você adore a Ele no culto, no evento culto, da maneira como Ele prescreveu. Hoje nós não usamos mais o tabernáculo para adorar ao Senhor, porque o próprio Cristo veio, morreu e ressuscitou. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não tenha prescrições sobre o culto ao Senhor. Existem coisas que nós chamamos de elementos de culto, coisas que precisam estar presentes dentro de um culto. A ministração da palavra do Senhor precisa acontecer.
O ensino por meio da palavra do Senhor deve acontecer. A oração, a ação de graças, o cântico. Você acha que nós cantamos porque nós gostamos de cantar simplesmente isso? No culto? Você acha que cantar no culto foi uma ideia muito boa nossa de como deixar o culto mais legal? Canto, voz, cantar é um elemento de culto instituído pela palavra do Senhor. O Senhor mesmo falou: adorem ao Senhor com instrumentos, com símbolos, com harpas, com tamboris, com adorar a Deus com todo tipo de instrumento e com alegria e com canto é elemento de culto. Essas e muitas outras coisas estão na palavra do Senhor. E lembre-se do culto vida. Você acha que você vem à igreja apenas porque você deve vir à igreja apenas porque esse é um ambiente agradável para você e para a sua família? Ou que você vai para a igreja porque isso é bom para os seus filhos? Ou que você vai para a igreja porque é um programa legal para fazer de domingo? O Senhor diz que nós devemos viver como povo reunido. A nossa vida deve ser uma vida de comunhão e amizade com o povo de Deus e de presença nessas reuniões, nessa adoração ao Senhor. Isso é a ordem do Senhor. A palavra de Deus diz que você deve viver de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus no seu cotidiano. Isso não é simplesmente um estilo de vida saudável, isso é obediência ao Senhor que te criou e te salvou. Então o culto no evento e na vida deve ser de acordo com o que Deus prescreveu. Eu dei alguns exemplos aqui para vocês. Eu quero fazer algumas aplicações de como que é um culto de acordo com a vontade de Deus. Nós poderíamos falar sobre manifestação física. Você acha que é correto o cristão se manifestar fisicamente no culto? Isso não só é correto, como isso é indicado na Escritura, sabia? Talvez isso confronta um pouco com a nosso estilo presbiteriano, nosso estilão um pouco mais assim, né? Mas olha, gente, a palavra de Deus, em momento algum, diz que dançar no culto é pecado, sabia? Não fala. Se a gente vê uma igreja que dança, estou falando de dança, se a gente vê uma igreja que dança no culto e falar assim, eles estão pecando, eles estão errados, nesse caso o errado será você. A não ser que a dança deles seja sensual, ou que a dança deles seja escandalosa, ou seja de alguma maneira conflituosa com a própria adoração em si, não só a igreja, não só a palavra de Deus não condena, como ela incentiva. Estão entendendo isso? No Antigo Testamento a gente tem salmos falando assim, louvai ao Senhor com símbolos e com dança. Louve ao Senhor com dança. Irmãos, dança é simplesmente uma coisa que faz parte da vida. Se você vê por aí vídeo de criança, e você que tem filho, você já deve ter tido essa experiência aqui na igreja. A criança ouve a música, o que ela faz? Ela não sabe falar, mas ela já sabe dobrar o joelhinho e dançar. Por quê? Porque foi assim que Deus criou o ser humano, sabia? Deus criou desse jeito. E às vezes a gente carrega com tanta preciosidade essa coisa de a gente não... né? Tudo bem, a gente pode ser mais contido, acho que não tem problema nenhum nisso. A gente procura realmente evitar certos escândalos, certas coisas. Agora, você não pode de maneira alguma chegar para alguém e recriminar ela, porque ela está dançando e se alegrando perante o Senhor. Porque se você fizer isso, você está indo contra a palavra de Deus. A gente poderia falar, alguns, se você quiser anotar e verificar, Salmo 149, 3, Salmo 150, versículo 4, Eclesiastes 3, versículo 2, Jeremias 31, versículo 4, são textos que falam sobre dança. E o uso de instrumentos musicais? A gente tem a Bíblia incentivando o uso de muitos instrumentos. Não que só é adoração quando tem muitos instrumentos. Se não tiver nenhum, também é adoração. E às vezes a gente pode até se apegar demais, né, a algo muito bem orquestrado e tudo mais. Mas a Bíblia incentiva uma adoração excelente, com muito louvor, com muita musicalidade. Tanto para a música,
Quanto para a dança, nós temos uma diretriz no Novo Testamento. Paulo diz, façam tudo com ordem e decência. Então, se a sua musicalidade extrapola a ordem e a decência, está errado. Está contra o culto que é instituído por Deus. Se a sua musicalidade, por exemplo, atrapalha as pessoas de ouvirem o que está sendo cantado, está contra o culto que agrada ao Senhor. Se a sua musicalidade ela é focada em agradar um nicho específico de pessoa e não outro, dentro da igreja, dentro do culto público, está errado. Porque o culto público é uma convocação para todos os crentes. Se a sua musicalidade, enfim, vocês entenderam. Tudo deve ser feito com ordem e decência. Uma outra diretriz do Novo Testamento, nós devemos evitar o escândalo. O que é escândalo? Escândalo é quando você leva outro irmão a pecar. Então, danças sensuais estão absolutamente proibidas dentro do culto cristão. Talvez você tentar fazer danças com, não sei, situações e circunstâncias que você perceba que vai levar alguém a pecar. Por exemplo, você pode colocar ritmos de música na igreja que remetem a músicas que têm letras promíscuas, que têm letras que vão contra a vontade do Senhor, né? Então, se você faz esse link musicalmente entre esse estilo que vai lembrar as pessoas daquilo que é errado e ruim, você pode estar levando o irmão a pecar. Isso está proibido na adoração ao Senhor. Que outra coisa podemos falar sobre a adoração ao Senhor? Podemos falar sobre a adoração por meio de imagens. Os 10 mandamentos, eles valem para nós hoje. E o segundo mandamento fala, não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem do que há na terra, no mar, nem no céu e nem acima do céu. Está proibido no culto ao Senhor fazer imagens que representem Deus, ou que representem Jesus, ou que representem o Espírito Santo. Está proibido você se apegar a um objeto com fé. Está proibido você acreditar que aquele objeto vai fazer algo pela sua vida. Porque Deus determinou nos 10 mandamentos, não adore ao Senhor por meio de imagens. Não adore ao Senhor por meio de intermediários inanimados. Nós temos esse texto em Êxodo 20, versículo 4. Um outro exemplo, o perdão de pecados por meio de uma outra pessoa. Alguém que vai dizer para você, seus pecados estão perdoados. Isso está proibido na adoração ao Senhor, porque só Deus é quem pode perdoar pecados. Está proibido mediadores entre Deus e os homens. Eu não estou aqui mediando entre vocês, eu estou só falando da palavra do Senhor, revelada para nós todos, explicando a palavra do Senhor aqui. Mas quando você busca o Senhor, quando você curva a sua fronte, ou de olhos abertos aos céus, você tem contato direto com o Deus vivo, por causa da obra de Cristo na sua vida. Está proibido mediadores entre Deus e os homens. Talvez você já acredite nisso que eu estou falando, mas talvez você acredite que algum irmão específico tem que orar sobre a sua vida. Se o pastor orar por mim, vai ser melhor. Se o missionário ou alguém orar por mim, vai ser melhor. E muitas vezes você mesmo não está do seu coração buscando o Senhor, querendo estar na presença do Deus vivo. Mediadores estão proibidos. Podemos falar sobre, por exemplo, o batismo no Espírito Santo. Podemos falar sobre os desigrejados, sobre pastoras na igreja, ideias equivocadas no meio do povo de Deus, a questão de revelação. Faltaria tempo para a gente hoje. Mas o importante, meus irmãos, é saberem, nós devemos continuamente buscar qual é a adoração correta na palavra do Senhor. Se você teme ao Senhor, você teme a Deus, você ama o Senhor, não ande na ignorância. Não seja como Uzá, não seja como os filisteus, não seja como o povo de Bet-Semes, não seja como as pessoas que querem inventar maneiras de adorar a Deus. Deus já te falou a maneira como Ele quer que você adore a Ele. No culto, no evento. Você teme ao Senhor? Então não queira viver uma vida de acordo com a sua sabedoria. Busque na palavra de Deus como que é uma vida que é um culto agradável ao Senhor.
A Arca da Aliança, meus irmãos, apontava para esse Deus homem. Essa propiciação, esse sangue que cobriria o pecado da nossa vida. Saiba de uma coisa, provavelmente você já adorou a Deus da maneira errada, seja no culto, seja na sua vida. Provavelmente você já fez algo que daria a Deus, provavelmente não, com certeza, meu irmão, você já fez algo que daria a Deus o direito de irromper contra você, como ele irrompeu contra Uzá. Mas graças a Deus pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica e nos perdoa de todo o pecado. Pela fé em Jesus Cristo, Ele não só perdoa as suas falhas na adoração, grandes ou pequenas, terríveis ou mínimas, Ele restaura a adoração no seu coração. Deus tem o poder de trazer você de volta para o seu culto, assim como Ele fez com o povo na época de Neemias, quando Neemias se lembrou da promessa. Se vocês se converterem a mim, eu vos ajuntarei para mim de novo. Esse Deus que é representado pela arca, esse Deus homem, é o Deus em que nós devemos ter fé para ter o nosso coração restaurado, o nosso culto, a nossa adoração restaurada. Adore a Deus da maneira correta e você vai ver Deus fazendo uma obra maravilhosa na sua vida e no seu coração. Adore a Deus na sua vida e você vai ver a sua adoração no culto também sendo transformado. Porque a adoração no culto alimenta a adoração na vida. E a adoração na vida alimenta a adoração no culto. E que o Senhor, por meio de Jesus Cristo, nos dê todas essas bênçãos que nós lemos hoje aqui na sua palavra. Amém?